Queridos e amados irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma escola bíblica dominical. E nós queremos, nesta oportunidade, estar meditando com vocês a lição de número 5, que tem como tema Fortalecido pela Fé para combater o medo com coragem. Nós estamos estudando as lições desta revista da editora Betel, que tem como tema o livro de Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Lições essas que todas elas estão comentadas pelo bispo Samuel Ferreira. E é a lição deste próximo dia 3 de maio. Então nós queremos aqui aproveitar e trazer um resumo desta lição para ajudar a professores, alunos de escola dominical a complementar sua aula e tirar dúvidas sobre essa lição tão extraordinária que nós temos em mão, que vai falar concernente o medo. Você que está chegando pela primeira vez, desde já eu quero te convidar a conhecer o nosso canal e se inscrever e já ativar o sininho de notificação para que você não venha perder nenhum vídeo. Deixe o seu like, compartilhe, isso é importante para nós, pois o YouTube ele entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso teremos condição de alcançar mais pessoas através da propagação do Evangelho. Amém? Vamos aproveitar e ler aqui o texto áureo, verdade aplicada e os objetivos da lição. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largaram a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Neemias, capítulo 6, versículo 9. Esse é o texto áureo. Verdade aplicada. O medo pode ser uma prisão emocional. Por isso, o cristão deve enfrentá-lo com fé, oração e palavra de Deus. Os objetivos da lição: identificar o medo como uma emoção humana, compreender a relação entre medo e vida cristã e ressaltar como Neemias lidou com o medo. Nosso texto de referência se encontra em Neemias capítulo 6, versículos 10, 12, 13 e 14. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. E conheci que, eis que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa, a fim de me inflamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. A introdução diz que o medo é uma das emoções mais primitivas do instinto humano, porém, embora seja uma reação de autopreservação, pode tornar-se um problema de saúde mental e uma prisão espiritual quando fora de controle. Nesta lição veremos como lidar com o medo à luz da palavra de Deus. Aí aqui ele ainda fala sobre uma emoção humana. O medo é uma resposta a ameaças reais ou imaginárias, cujo papel é essencial para a sobrevivência humana, uma vez que serve como um alerta de ameaças e de perigos. Então vamos entender aqui que é muito importante nós compreendermos que o medo ele é uma emoção legítima e o medo é colocado também para proteção no que diz respeito à ordem natural. Ele na verdade nos alerta diante do perigo. É uma reação que preserva a vida ou de algum tipo de ameaça. Porém, ele também tem uma ordem espiritual. O medo, ele é espiritual.
E esse medo não é sobre proteção, mas é sobre uma quebra de relacionamento. Exemplo, nós vemos quando Adão estava no jardim do Éden e ele comeu do fruto, do qual Deus ele tinha dito que eles não deveriam nem tocar. Com a desobediência, houve a entrada do pecado no mundo. E quando Deus, como de costume, na viração do dia, ele procurava vir no jardim e se encontrar com Adão e conversar com ele, naquele dia a voz de Deus ecoou chamando Adão pelo nome e nós entendemos que Adão não respondia. Quando houve uma resposta, ele disse: eu me escondi porque eu estou com medo de ti. Então nós entendemos com isso que quando o medo ele deixa de ser um aviso e ele passa a ser um governo, ele se torna um inimigo da nossa fé. Nós entendemos que Neemias ele enfrentou isso não apenas oposição externas, mas também uma tentativa, é claro, espiritual de intimidação para paralisar a sua missão. Então o inimigo ele não só queria parar a obra, ele queria quebrar também a coragem de um líder que estava agindo em cunho espiritual. Aqui no tópico 1.1 vai falar sobre alguns exemplos bíblicos. Deus criou o ser humano com sentimentos e emoções e o medo não foge à regra. Sentir medo nos mantém alerta diante de situações de risco e pode ser vital para a sobrevivência quando associado à preservação. O primeiro sentimento do homem, o que nós falamos após a queda do Éden, foi o medo. Gênesis 3, versículos 10. Deus não deixou em oculto as situações que provocaram medo em seus servos, como, por exemplo, Abraão sentiu medo, Gênesis 15, Saul e seu exército sentiram medo, 1 Samuel 17:11, os discípulos de Jesus sentiram medo, Marcos capítulo 4, Pedro sentiu medo, Mateus capítulo 14:30. Portanto, se nos sentirmos amedrontados diante de qualquer situação, não devemos nos culpar nem nos achar fracos. É importante saber como manter o medo sob controle para que não nos torne excessivo e também prejudicial. Então a gente entende aqui que o medo por si só, ele primeiro não é pecado, ele faz parte da natureza humana. E nós vemos que muitos tiveram medo. Adão teve medo após pecar, Elias fugiu com medo de Jezabel, está lá em 1 Reis 19:3. Os discípulos temeram durante a tempestade. Então isso revela-nos algo poderoso. Sentir medo não te faz fraco. Agora, permanecer nele é que acaba te paralisando e paralisando a tua fé, trazendo, é claro, malefícios para a sua vida espiritual. Neemias, ele sentiu sim a pressão, mas ele não cedeu ao controle do medo. No tópico 1.2 vai falar sobre o medo patológico. A sociedade atual avançou muito em várias áreas. O profeta Daniel predisse que em tempos futuros a ciência se multiplicaria, Daniel 12:4. E assim está acontecendo. O homem tem criado meios de transporte cada vez mais avançados, bem como tem revolucionado e expandido a comunicação global e desenvolvido tecnologias nunca antes imaginadas, aprimorado em muito os recursos médicos e tantos outros avanços e descobertas. Entretanto, em termos de saúde mental e emocional, temos regredido passos largos e os casos de ansiedade, síndrome do pânico, burnout, depressão não param de lotar os consultórios de psiquiatras e terapeutas. As pessoas têm muito medo de avião, medo de casar se não dá certo, medo de engordar, medo de não conseguir emprego e assim por diante. O medo deixa de ser aceitável quando ultrapassa o limite da preservação e torna-se um fator paralisante. Nesse caso, deve-se procurar uma ajuda profissional.
Então é importante nós relatarmos aqui que existe um tipo de medo que deixa de ser natural e ele passa a ser paralisante, irracional e também de cunho espiritual. Em Neemias 6:10, vamos lá ver, veja o que diz. Neemias, ok? Neemias, capítulo 6 e o versículo 10. Está escrito: E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Vemos aqui uma tentativa de fazer Neemias entrar no templo para se esconder algo proibido para ele. Na verdade, aqui era uma armadilha espiritual disfarçada de uma proteção. Neemias discerniu que não era um conselho de Deus, mas era uma estratégia para gerar medo, era uma tentativa para fazê-lo pecar. O versículo 12, ele deixa claro, onde Neemias ele diz: percebi que Deus não os tinha enviado. Nem todo conselho que parece segurança, ele vem de Deus. Por isso que nós devemos, em todas as atitudes que forem ser tomadas, buscarmos sempre a direção de Deus para, de alguma forma, não sermos paralisados pelo medo. Para encerrarmos aqui esse primeiro vídeo, o tópico 1.3 vai dizer que o medo pode nos aprisionar espiritualmente. Então, no Éden, quando pecaram, os primeiros seres viventes sentiram medo. Primeira emoção relatada na Bíblia, Gênesis 3:10. Sem comunhão com Deus, o ser humano vive sob o poder do reino das trevas e, consequentemente, torna-se escravo do pecado. Em trevas, sem a luz de Cristo, a alma humana fica exposta a medos terríveis. Morrer, ir para o inferno, não ser perdoado, dentre outros. A única solução para isso é a salvação em Cristo. Hebreus 2:15 está escrito: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quando experimentamos a salvação, o amor de Deus expulsa de nós o medo e nos oferece a vida eterna. Primeira Epístola Universal de João, capítulo 4, e o versículo de número 18. Então, o versículo de número 13 mostra a intenção do inimigo para que eu me atemorizasse e pecasse. Então, o medo aqui, ele tinha um objetivo claro: paralisar Neemias, desviá-lo da missão e comprometer sua integridade. Então, o medo, ele pode fazer você, de repente, abandonar o propósito, te levar a tomar decisões erradas na sua vida, te prender em um ciclo de insegurança espiritual. Então, quem vive dominado pelo medo, acontece de não avançar, não decidir, não construir e não cumprir também o seu chamado. Então, a gente precisa entender que coragem não é ausência de medo, tá? É decisão de avançar. Neemias nos ensina, dentro desse primeiro tópico, algo importantíssimo e poderoso. Ele não ignora perigo, ele discerniu as intenções, rejeitou o medo e permaneceu firme na sua missão. Então, coragem bíblica não é não sentir medo. Nós sentimos medo, nós reconhecemos sim as nossas limitações, mas precisamos entender que é não permitir que o medo ele venha ditar as nossas decisões, ok? Então assim nós terminamos aqui esse primeiro tópico da lição. Eu espero poder ter sido útil para você dentro desta lição. Deus abençoe.